Hoje nós vamos falar sobre princípios básicos para a interpretação da Bíblia. Nós vamos apresentar alguns problemas e algumas respostas através de alguns princípios fundamentais para que você possa fazer uma interpretação da Bíblia de forma coerente e direta. Vamos lá. Até que ponto a Bíblia é realmente verdadeira? Seria a primeira pergunta. Primeiro, reconhecer toda a Bíblia como a inerrante palavra de Deus em virtude de ser ela o sopro de Deus, como palavra de Deus. Diz a Escritura, a palavra é a verdade. Esta qualidade de verdade abrange todos os seus registros. Tudo o que foi escrito foi para a nossa edificação e para o nosso crescimento espiritual. A palavra de Deus, ela é inerrante. O segundo, que tradução devemos usar no seu estudo? É útil usar várias traduções para leitura e estudos. Entretanto, a palavra final com respeito a qualquer doutrina ou interpretação será dada pelos textos em hebraico, que é do Antigo Testamento, e pelo texto em grego, que é do Novo Testamento. Nós temos várias ferramentas, é claro que você não precisa se preocupar com isso agora, mas a palavra final de qualquer dúvida doutrinária do próprio texto bíblico, ela está nos seus originais, ou no hebraico ou no grego. Nós temos algumas ferramentas que quero apresentar para vocês, por exemplo, como o Novo Testamento interlinear, que é grego-português, né? Por exemplo, se você está estudando algum texto do Novo Testamento, que foi escrito em grego, e você tem algumas dúvidas sobre determinadas palavras ou alguma passagem bíblica que você quer aprofundar o significado dela naquela época. Então, o que você irá fazer? Uma consulta prévia, não é? Do texto, vai estar vendo o texto em grego, logo abaixo já transliterado para o português, e a Bíblia Interlinear já tem a sua tradução, já logo nas laterais, que vai coincidir com o seu texto bíblico que você tem hoje nas suas mãos. Hoje nós temos várias ferramentas para um estudo bíblico bastante completo a partir dos seus originais. É claro que esse tipo de ferramenta ela é utilizado mais para estudantes a nível avançado, não é? Mas isso é para trazer você tranquilidade que quando é elaborado algum tipo de estudo, ele é elaborado a partir de uma exegese, ou seja, uma consulta direta dos originais grego ou hebraico, dependendo da passagem que você esteja estudando, e trazendo para os dias atuais a sua própria interpretação conforme o contexto em que ele declara, tá ok? Então vamos lá, é correto interpretá-la literalmente? Busque o significado mais bem compreendido pelo povo a que um texto foi dirigido, não é? Na sua época, o que eles entenderam a partir daquela mensagem que foi direcionada a eles. Isso é feito pela interpretação gramatical no seu contexto histórico. Como ocorre com toda literatura, necessitamos reconhecer o uso ocasional de figuras de linguagem que transmitam e afirmem verdades literais, não é? São as ilustrações e tantos recursos literários que muitas das vezes são utilizados para esclarecer algum ponto muito importante. Certifique-se de que a interpretação ajusta-se ao contexto histórico e responde ao problema específico envolvido. Este é um estudo indutivo da Bíblia. Cuidado com a reivindicação de promessas ou aplicações de lições fora de seus contextos. Então, quando você tem uma passagem bíblica e ali ela é ministrada, ela é registrada e você vai fazer a sua leitura, você tem que entender que primeiro aquela mensagem foi dada ao seu destinatário original e que você, séculos e milhares de anos depois, está tendo acesso a esse texto e que você deve primeiro compreender aquela mensagem para aquela época e depois transpô-la para os dias de hoje com bastante cuidado, com bastante critério, respeitando o seu contexto. Tá ok? Então nada de você pegar versículos isolados e começar a atribuir certos significados, reivindicando promessas próprias para si mesmo. Muito cuidado com esse tipo de postura na hora de interpretar a Bíblia. Como podemos saber se temos a interpretação correta? Seria uma pergunta também importante. Confira a interpretação duvidosa com outros textos claros sobre o assunto. Às vezes você está numa passagem que está falando sobre um assunto um pouco obscuro, que você não tem ainda um entendimento, procure saber outras passagens paralelas que possam te esclarecer melhor o significado daquela passagem.
Este é o princípio dedutivo da analogia da fé, que reconhece a harmonia de toda a Bíblia. Um texto explica um outro texto, vamos dizer assim, ele faz uma complementação. A própria Bíblia tem esta ferramenta muito útil para a sua edificação. Reconheça também o princípio da revelação progressiva. Esse daí talvez seja um tópico mais importante ainda. A revelação de Deus ela é dada progressivamente. Você tem ali a revelação desde Gênesis até Apocalipse. Esta revelação de Deus escrita, ela foi dada aos poucos, dentro de um contexto, por milhares e milhares de anos, até fechar o cânon da Bíblia, ou seja, fechar todos os livros bíblicos. E nós temos que reconhecer esse princípio de uma revelação progressiva, ou seja, que foi dada aos poucos. Este princípio nos lembra que Deus deu a palavra como um rio de verdade gradual, progressivo e adequado a cada geração, e que somente agora está completo no seu todo. Hoje, em pleno século XXI, você pode olhar para trás e ver toda esta revelação de Deus no contexto desde Gênesis e até Apocalipse. E isto é uma ferramenta de quem está bem à frente lá no tempo, vamos dizer assim, nos últimos minutos, não é? Diante do relógio aí de Deus, e você poder compreender toda a revelação progressiva de Deus desde Abraão até a consumação dos séculos, que é falado ali em Apocalipse. E esta linguagem, a forma como Deus se expressou, depende de cada uma dessas gerações da qual foi redigida aquela revelação. E que somente agora você tem uma visão completa de um todo, o que muitos autores bíblicos não tiveram. Então nós temos que analisar dentro do seu contexto da época e tomar muito cuidado ao transpô-la para os dias atuais. Bom, como devemos entender a descrição humana de verdades divinas? Reconheça o princípio da acomodação divina, segundo o qual Deus apropriou-se da linguagem humana, não como um instrumento imperfeito, mas como um veículo apropriado para comunicar a verdade. As verdades divinas são com frequência ensinados mediante o uso de analogias humanas, figuras humanas, para que você possa compreender a revelação de Deus. Um exemplo disso você pode analisar também o livro de Apocalipse. Uma das expressões que mais João escreve no livro de Apocalipse é semelhantemente, porque não havia nada correspondente ao ser igual, não é? Havia algo semelhante. E ali começa a descrever uma infinidade de características que seria quase que impossível de escrever se não utilizasse algum tipo de figura, alguma analogia humana. Então isso é importante a gente considerar também. De que maneira podemos aplicar tais lições à nossa vida cristã hoje? Aprenda a extrair os princípios das lições históricas e das verdades doutrinárias de um texto. O estudo de um texto fica literalmente e realmente prejudicado sem a cuidadosa aplicação de princípios à vida cristã hoje. Não é simplesmente uma leitura, você leu e acabou, não. Você deve analisar a mensagem que foi dada dentro do seu contexto, o que estava acontecendo, por que Deus falou aquilo, por que aquilo aconteceu. E depois você transpô-la para os dias de hoje com bastante critério e cuidado, observando seus princípios de forma geral para a aplicação nos dias atuais. Aplicar a verdade de Deus que foi ensinada para você. Então você tem que tomar muito cuidado a fazer esse exercício. É claro que a interpretação bíblica, muitas das vezes em algumas passagens, ela não é tão fácil, mas ela requer estudo, esforço, pesquisa e principalmente a iluminação do Espírito Santo para compreendermos as verdades divinas ali contidas. Então é muito importante você, antes de fazer qualquer tipo de estudo, é o quê? Em primeiro passo, você orar a Deus, pedindo esta iluminação. Segundo, um estudo minucioso do texto e compreender todo o contexto envolvido dentro daquela mensagem, a quem foi direcionada, quando Deus falou, o que estava acontecendo, por que Deus falou aquilo e quais são os princípios contidos naquele texto. E quando você faz esse exercício, nós chamamos de exercício hermenêutico, ou seja, é um exercício de interpretação bíblica. Mas para que haja essa interpretação bíblica, você tem que seguir todos esses passos de uma forma muito coerente e muito cuidadosa. Nada de fazer uma aplicação sem reflexão do texto.
sem primeiro considerar todas essas variantes para que você possa, de fato, seguir os princípios daquela mensagem. Porque ela foi dada num contexto, dentro de uma geração, e que agora você está transpondo para os dias atuais, para a aplicação espiritual da sua própria vida. Obrigado por assistir o nosso vídeo e siga-nos em nossas redes sociais.